Eu lembro, a gente atravessava num barco de madeira no Porto Velho. Vinha de cavalo, atravessava no barco de madeira. Massimiliano era o porteiro. Massimiliano morava daquele lado ali, o lado de Ribeiro, mais ou menos ali naquele rumo. As coisas mudou muito, mas a gente tem uma noção que era ali. Ali perto da Dona Graça. E tinha a Genô, não, a Genô na época ainda morava na Palmeira. Tinha Benevides, que era o professor Benevides, morava naquela rua de Pombo Velho. Tinha a Cabocla, Maria de Cabocla, que morava ali perto também, que era mãe de Grosso, daquelas, né? Tinha o velho Zeca, Viana, cá em cima, daquele lado na rua de cima, e o Santana na rua de baixo, aquela casona que está lá até hoje. Né? Então a gente vinha de a cavalo naquela época, comprar e tal, tinha que vir, posava aí, tinha aquele pasto do outro lado da vereda aqui, é onde a gente prendia os animais. Né? E não tinha mais ninguém. Depois veio minha tia Josina, mudou para aí. Aí a Genô também mudou ali para baixo. Era mais ou menos quantas casas assim? Uai, de minha lembrança assim, era 1, 2, 3, 4, 5. Era 5 casas. O início mesmo? É, no início. Era 5 casas. Era o porteiro, que era Massimiliano. Era Benevides, professor, era Maria de Cabocla e Zeca Viana e Crispim Santana. Qual o tipo de construção dessas casas? Eram todas de adobe, ou era de palha, ou cobertura de palha, ou de tijolo, ou de telha? Como é que faz? Descreva um pouco como eram as casas daquela época. As casas eram de palha, de parede de enchimento, de madeira em pé, embarreada de barro. E fazia um reboque branco, uma tabatinga branca nas casas. Né? Naquela época já tinha algum de adobe ou todos eram assim? De adobe tinha do Zeca Viana e do Zé Crispim. De adobe, de adobe e de teia. Mas as outras eram tudo casa de palha comum. E as paredes? As paredes de enchimento, com taboca amarrada assim, enchia de barro. As outras 3. Se fosse para o senhor fazer um desenho assim, como era a rua, como é que as casas ficavam distribuídas, o senhor conseguia ajudar a gente a fazer um desenho, uma espécie de fotografia da cidade? O senhor ainda lembra como é que as casas eram distribuídas? Vamos falar um pouco sobre a memória das estradas, a infraestrutura rural, as estradas. Naquela época, me parece que não tinha muitas estradas, mas as estradas que tinha, como era e para onde iam essas estradas? Bom, naquela época era estrada para carro de boi. Né? Inclusive, meu pai ia para São Francisco, por exemplo, com tropa. Era um cargueiro, né? Para recursar as coisas. Essa época agora, por exemplo, a época de ir para São Francisco para abastecer a casa, para passar as águas, né? Porque chovia muito, e era tempo de mexer com roça, aperto. E meu avô ia com carro de boi. Mas muitas vezes levava o machado e o enxadão para ir tampando os buracos das estradas de carro de boi para poder passar com carro de boi, porque não tinha estrada. Né? A estradinha cavaleira mesmo, passar com carro de boi. Porque eu me lembro. O tempo de viagem para ir e volta para esses lugares? Aí eu não tenho média, base assim, mas parece que era 18 dias para ir e vir com carro de boi. As passagens, já que não tinha ponte, como é que fazia? Eles desciam naquelas passagens ruins, né? Com carro, dentro d'água,
passando por dentro, na ladeira, o caos que eu refiro sobre o enxadão, o machado. Muitas vezes chegava numa grota, num córrego, estava ladeira ruim, ia cavar, fazer, tampar os buracos para poder passar com o carro de boi. Essas estradas iam daqui para Piratinga, naquela época também não tinha estrada? Não tinha, era a mesma coisa, estradinha de carro de boi, cavaleira, para passar com carro de boi. Aí depois, no mandato de Chico Valadares, que criou a estrada, que foi... eu mesmo trabalhei de empreitada, assim, arrancando pau pela raiz, marcava uma estrada igual daqui para o Pesqueiro, essas estradas todas aqui, daqui para Cambaúba, esse mundo, São Gonçalo, né? Tudo cavando e metendo, arrancando pela raiz, de enxadão. No primeiro mandato do primeiro prefeito da cidade, que foi o velho Chico, foi construída muitas estradas, o senhor lembra quais estradas foram? Eu lembro. Um pouco sobre isso. Ele construiu essas estradas, inclusive, essa estrada para aqui, para São Miguel, para cá. Que a minha lembrança foi tudo igual, eu estou falando, na época de Chico Valadares. No machado e no enxadão, cavando, arrancando pau pela raiz, prainando, tirando aqueles cupins. Não tinha um carrinho de ferro, não tinha uma cavadeira de boca para facilitar. Onde precisava de fazer um tampome, era um couro com 2 boi carreiros, um chico botava a terra no couro, arrastava para chegar lá e jogar ali. Porque não tinha outra facilidade. Nem um carrinho de ferro não tinha para ajudar. As pontes, por exemplo, que eu trabalhei, aliás, esse desembolcamento de ponte, quase que foi eu o tirador de madeira. Era derrubando aroeira no machado, lascando com cunha, aquelas cunhonas, uma marreta de 9 quilos, e bater naquelas cunhas para abrir aqueles toros de aroeira, para poder fazer aqueles... Então, na sua opinião, quais foram as primeiras pontes que foram feitas em Arinos? O senhor lembra, mais ou menos? Mais ou menos eu lembro, assim, que foi essa ponte do Retiro, a ponte da Ponte Alta, aqui mais de meu conhecimento. E para cima ficou as outras. Foi as primeiras, essas 2 pontes. Daqui do Retiro, Ponte Alta, para sair nessa linha para cima. Do lado de cá foi feito a ponte do... Primeiro lá em cima, da Cambaúba, depois a ponte do Riacho Fundo, foi as primeiras pontes feitas, foi até Sabinão que fez essas pontes. Essas daqui foi Geraldo Modi, daqui do Retiro, e daqui do Piratinga foi do Urucuia, foi Sabinão. Aí com os tempos fez aquela outra do Riacho Fundo lá em cima, mas já custou muito, foi Tezinho, filho de Sabino, que fez aquela lá. E aí que foram construindo as pontes. Foi quando apareceu máquina para passar e abrir as estradas, não é? Essa ponte que tem aqui, lá do porto da Gameleira, do porto do Urucuí ali, para cá tem fizeram uma ponte ali. O senhor lembra como fez aquela ponte ali? Aqui da Gameleira? Aqui, daqui saindo ali do... Antes de chegar no Porto Antigo, tinha uma passagem. Foi feita uma ponte ali. O senhor lembra quando foi feita aquela ponte? Aqui descendo do Porto Velho, aqui? Não lembro a data, lembro da ponte. Mas quando o senhor passou aqui, já existia? Já existia aquela ponte lá. Parece que foi uma das primeiras pontes. Foi das primeiras pontes, foi aquela. Foi. E ela foi destruída, né? Foi destruída, que eu até admirei. Quando o dia que eu fui lá, tem poucos dias, eu fui lá na beira do rio, passando lá, eu falei, moço, mas acabaram com essa ponte. Eu digo, isso era uma coisa que eu achava que tinha aqui, né? Uma das primeiras coisas que foi feita em Arinos, aquela ponte. Que ela estragou as tábuas, que eu passei lá uma época, ela estava com um buraco assim, mas
A resistência dela estava toda, madeira boa demais. Que aquilo foi feito no tempo, era no machado, não existia motosserra nem nada. Não é? É. Naquela época não tinha iluminação. Como é que eram os meios para iluminar a noite dentro de casa ou mesmo a rua? Como é que era ali no início? Bom, naquele tempo não tinha, nem lampião não tinha. É. Era com a candeia de azeite, que não usava o querosene. Tinha uma lamparina grande assim, eles faziam aquele pavio grosso, colocava o querosene, mandava assim no alto, ela clareava toda. Ou então os piros de barro, feito de barro assim. Aí colocava o azeite de mamona, tinha até as fazedeiras de azeite, aí para abastecer. Né? Eu não estudei porque a gente era trabalhando, com a idade de 7 anos, que aguentava puxar enxada, era na roça, puxando enxada. Naquele tempo mexia era moagem, no engenho, com boi, era pastorando boi, era guiando boi para apanhar cana, apanhar madeira, no pé do engenho, moendo cana. Toda a vida foi aquela luta. Na época começava a safra, já ia para a roça vigiar bicho, trazia bicho no arroz, no milho. Já vinha a colheita, era para ajudar a colher, naquilo levava o tempo e estudo era nada, não é? A sua educação foi em casa e na roça? E na roça, na escola não. Não. Teve instrução. Aprendi a assinar o nome porque aí eu aprendi as primeiras letras. E aí fui aprendendo, pedi lição um e outro, até aprendi a assinar o nome, mas não tive estudo. Naquela época tinha alguma escola ali no meio? Aí tinha que construíram aquela que foi posto de saúde. Aí foi a primeira construção que fizeram ali, era uma escola, né? Que é a escola ali. Nós vamos falar sobre outro assunto, sobre as principais doenças, né? E como é que era a saúde daquela época, já que não tinha médico, bem no início não tinha médico, né? Mas quem mais entendia de remédio do mato, quem mais entendia de remédio de farmácia, se todo mundo entendia, a quem procurava para poder fazer o tratamento da doença? Que tipo de doença é mais comum naquela época? Bom, naquela época que eu alcancei era maleta. A maleta judiava mesmo, e o tratamento era raiz de pau. Né? Arrancava raiz de pau, tomava purgante de azeite com batata de purga, para limpar o intestino, para poder tomar outros remédios, outro xarope. E tinha, por exemplo, que eu conheci Zinho Valadares, que era um farmacêutico bom, eu mesmo era moleque, mas meus avôs mandavam para buscar remédio. Depois Chico Valadares e Juquinha Valadares. Aqui eram os médicos, daqui eram esses três. Aí agora a pessoa escrevia o que a pessoa sentia, a dor, onde doía e tal, e trazia, lia aquilo e mandava o remédio e acertava. Curava a pessoa. O qual hoje o cara vai para o médico, chega lá, é tanto remédio, consulta, faz exame, faz isso e aquilo e depois dá tudo desencontrado. Se ele quebrava uma perna, igual eu via, a pessoa quebrava um braço, uma perna, amarrava, botava a resina de jatobá, amassava ela bem, fazia poço dele, misturava no azeite, punha num papel, pregava ali em cima, amarrava umas talas de buriti, bem amarrado, seja onde fosse. Ali encanava e não ficava com defeito. Né? Conheci muita gente da perna quebrada e sarou desse tipo.
raizeiros que faziam garrafadas também? É, os mais famosos? eu conheci, na minha época eu conheci, tinha um Zé Louro aqui embaixo, que meu pai sempre ia lá. Meu pai tinha um negócio nos pés, tipo de uma alergia nos pés, tinha a época que ele inflamava, e o médico dele era Zé Louro. Sempre ele ia direto no Zé Louro para tomar remédio. Depois apareceu um Raimundinho velho lá em cima, longe, mas era bom demais também, ia para... Tinha um Firmino Carirê, o João Borges, não conhecia ele, mas conhecia de nome também. Então eram os médicos, a pessoa sentia mal, que naquele tempo, hoje quase você vai, o cara procura um curador e fazer benzimento, diz que é por conta de feitiço. E naquele tempo eles curavam, feitiço até eu acho que existia pouco, mas tinha, o que tem o nome, tem o dono. Mas a pessoa ia não era só por feitiço, cada uma inflamação, qualquer coisa ele ia e eles davam um remédio em cima. Né? Curou muita gente. Os curadores que eu conhecia, ele era sozinho. Ele olhava a pessoa, olhava na mão, ou tinha uma corrente, uma moeda, botava na mão da pessoa, botava assim, na testa. E ali ele contava a dor, ele contava o que sentia. O cara ajudava também, me dói aqui. Aí ele já tinha arraizada lá, quando não tinha, pegava um enxadão e arrancar. É certo que ele levava, preparava a garrafada, levava e a pessoa tomava. Ele não tinha igual de hoje, eu vejo tem médio, tem tanta coisa lá, não, era ele sozinho. Ali ele benzia a pessoa, se precisasse do benzimento. Então o curador pode ser o mesmo raizeiro? Pode ser. Ele é um só. É um só, porque ele é que conhece das raízes. Então ele é raizeiro porque ele conhece das raízes, não é? Além do Zé Louro que o senhor falou, tinha outros curadores aqui, gente que entendia também muito, além desse outro que o senhor falou também. Depois veio uns mais novos que eu conheci, tinha brasiliano, tinha a Juquinha, curador, que sempre dava exemplo, um bom exemplo. Muito, que não tinha na época, não tinha dentista, mas o doente como adoecia, como é que tratava, como é que resolvia se doía demais, qual é o tratamento para um dente que estava doendo demais? Bom, era fazer banho caseiro, e eu mesmo fiz muito, porque naquele tempo eu arranquei, o primeiro dente que eu fui arrancar em Paracatu, montei num cavalo aqui, fui para Paracatu para trabalhar, para ganhar dinheiro, e arrancar os dentes cariados que eu tinha, porque não tinha médico, né? Não tinha dentista. Aí lá é que consegui arrancar esses dentes. Então aqueles que não tinham destino de sair assim, ia bochechando com coisa, pondo leite de moreira, que diz que quebra o dente, e fazendo esse remédio, ia quebrando, estaqueando os dentes, até saía tudo. Amolecia, arrancava, acabava com aquilo. Sofrendo com dor demais, não é? Que até chegar a esse ponto, o cara inchava o rosto, tanta agonia triste, que eu mesmo passei por essa. Né? Dizem que algumas pessoas chegavam até a arrancar o dente por conta própria, às vezes até com um alicate. Aquele Pedro Benevides, professor Pedro, disse que arrancou uma vez. O dente estava doendo demais, ele meteu um alicate, tentou o braço e arrancou. Esse Pedro Benevides, eu não vi, mas ele contava o caso que arrancou. Agora vamos falar um pouco sobre as festas e as danças daquela época, né? As danças de forró, danças abraçados, né? É uma dança mais recente, mas antigamente parece que as danças nem sempre eram abraçados, eram separados. Era, separado. O casal não dançava junto. Fala um pouco sobre essas festas, né? Como é que era? Quais as principais danças da época? Fala um pouco. As festas igual ali mesmo, naquela época a gente ia para as festas, festa do Morrinho, por exemplo, tinha aquelas
forró debaixo daquelas árvores, dos pés de manga, debaixo dos pés de laranja, e nem uma barraca assim não tinha para o povo dançar. E lá dançava 3 dias, assim, dia e noite. Sanfona e um violão e um pandeiro. Não tinha som na época, não é? Mas dançava assim, eu já conhecia abraçado, não colado, dançava, mas não dava ronçando um no outro, não. Quem tinha suas filhas não aceitava ver ela colada no cara, uma mulher casada também não aceitava. Quase todo mundo com um revólver na cintura, uma pinga escondida lá no mato, que era tempo de boteco, não tinha. O cara levava um carote de cachaça, um garrafão, lá ele botava ele lá num ponto. Não perdia essas pingas? Não. Como é que fazia para achar uma pinga perdida? Lá no mato, a gente marcava o sinal lá, tal, por um pau, uma coisa, escondia dentro de uma moita lá. Saía 2, 3 companheiros, chegava lá. Tomava aquela pinga friinha, gostosa mesmo, serenada. Tomava ali, acabava, lá o louvor, puxava o 30 aqui, pá, pá. Ia embora. Ninguém atirava dos outros. E as festas na época de Reis também existiam? Tinha. As festas de Reis. Nas festas de Reis, era só brincadeiras ou tinha também danças? Nas festas de Reis tinha assim, saía a folia, tirava. Folião, era só 8 folião. Não tinha mais de 8 folião. Aí, uma harmonia muito boa. No dia da festa, não tinha, se tivesse forró, tinha que ter uma área separada, aqui na frente da lapinha ninguém dançava. Ali era uma coisa de reserva. Então, às vezes tinha o forró, mas as danças mais era cateira, lundô, era essas danças assim. Dança de forró mesmo era muito difícil naquela época. Era batuque, dando marrada, a dança era com a caixa, bungo, 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 bungo. O senhor falou de uma dança do umbigo. Fala um pouco. Essa dança de embigada, eu era menino, eu lembro de Dona, que era a mãe de seu Né. Era boa para dançar, a gente era menino, mas via, Dona chamava atenção. E aí tinha mais outras, tinha uma Chica Marmelada aqui do Rio Claro, tinha um bocado daquele tempo, daquela mulher idosa. Na época era nova, para mim é idosa hoje, né? Mas como é a dança de embigada? Da embigada, ela fazia a volta aqui, assim, para lá, para cá, e aí dançava. Agora eu esqueci uma música. Cantava e dava embigada. Batia a barriga, não, os outros aqui. Isso só mulher ou homens também? Homem com mulher. Só mulher, homem também, a mesma coisa. Homem batendo embigo com as mulheres? Com as mulheres também, batia. Mas só se fosse casados ou mesmo? Era comum, aquilo era igual das forró mesmo, não é? Era comum ali, era aquela turma, muita gente ali. Trocava assim, dali. Eu não conhecia essa dança. Eu conheci, eu lembro. Se eu puder lembrar da letra, depois você fala? Mas eu não lembro assim da letra como é. Mas assim, depois o senhor lembra. eu lembro. Fala um pouco sobre a passagem do padre e os casamentos e batizados. Na época era o seguinte, o padre vinha de Paracatu, ia pausando, né? Já tinha as poses marcado. Viu o padre, eu sou um cristão, acompanhando o padre. Todo mundo de a cavalo, um cargueiro carregando as coisas. Aí pousava, igual aqui, eu lembro muito bem, pousava no Val da Galinha, pousava aqui na Fazenda Roça, no Finado Liso. Daí vinha, atravessava, pousava muitas vezes aqui no Tamboril, do Tamboril para Barreiro Grande. Tudo antes do pouso. No dia 6 de agosto, o padre estava no Barreiro Grande. Muito.
E daí ele descia, atravessava o rio, pousava em Olinto Durães. De Olinto Durães ele pousava sempre no Piratinga, Niquirino. Quando nós morávamos lá, eu lembro, eu era menino, ele pousou lá em casa. Né? E de lá subia a serra, ia para Bucaina, da Bucaina ia para Mosquito. E aí ia cortando. Quando era em setembro, ele chegava do Buriti para fazer a festa de setembro.